Depois de anos cuidando deles, ninguém foi me ver no hospital. A faxineira fez o impensável. O gosto metálico na boca chegou antes da dor. Depois veio a tontura. O mundo girando como se eu estivesse dentro de uma máquina de lavar. Lembro-me de segurar na pia da cozinha, os dedos brancos de tanto apertar a pedra fria, enquanto meu coração batia descompassado no peito. A pressão, sempre a maldita pressão. Meu nome é Ivone, tenho 67 anos, e esta não foi a primeira vez que meu corpo decidiu me lembrar que eu não sou mais jovem, mas foi a primeira vez em que desabei no chão da minha cozinha, sozinha, com apenas o barulho do ventilador de teto como testemunha. Agora estou aqui, no Hospital Municipal de São Vicente, olhando para o teto branco que parece zombar da minha situação. As paredes cor de ovo são decoradas apenas com um quadro desbotado de Nossa Senhora Aparecida e um relógio que insiste em marcar cada segundo da minha espera. Tic, tac, tic, tac. Como se o tempo fosse meu inimigo. Meu celular descansa na mesa de cabeceira, a tela rachada na diagonal direita, uma marca de quando meu neto Gabriel, de 8 anos, derrubou enquanto jogava. Pego o aparelho com dedos trêmulos e releio as mensagens que enviei há 3 horas. Estou internada no hospital. Pressão alta. Preciso de vocês. Enviado para Roberto, meu filho mais velho. Nada. Mãe, não está bem. Hospital São Vicente. Podem vir? Para a Patrícia, minha caçula. Visualizado. Sem resposta. Vó está no hospital. Saudades. Para os netos. O silêncio ecoa mais alto que qualquer grito. Fecho os olhos e me lembro de todas as vezes que larguei tudo para correr atrás deles. Roberto com catapora aos 6 anos. Passei 5 noites acordada passando mercúrio cromo nas feridas. Patrícia com o coração partido aos 16. Fizemos uma maratona de filmes românticos enquanto ela chorava no meu colo. E meu Antônio, coitado, quando o câncer começou a roubar sua força. 2 anos cuidando dele até o último suspiro. Depois vieram os netos. Gabriel com suas noites de febre, Marina com as dificuldades na escola, Pedro com seus medos de criança, sempre eu, sempre disposta, sempre forte demais para precisar de alguém. O corredor do hospital ecoa com passos apressados e conversas sussurradas. Uma enfermeira entra no quarto, jovem, com a prancheta na mão e um sorriso profissional. Como está se sentindo, dona Ivone? Abandonada. Escapa antes que eu possa filtrar. Ela para, me olha com aqueles olhos compreensivos que aprende na faculdade de enfermagem. Sua família ainda não chegou? Balanço a cabeça. As lágrimas teimam em aparecer, mas eu as engulo. 67 anos ensinaram-me que lágrimas são um luxo que mães não podem se dar. Eles devem estar no trânsito. Minto. Mais para mim do que para ela. A enfermeira anota algo e sai. O silêncio volta a ser meu único companheiro. Pela janela, vejo São Vicente se movimentar sob o sol de março. Carros passam na avenida. Pessoas vivem suas vidas. Seguem suas rotinas. O mundo continua girando enquanto eu fico aqui, questionando onde foi que errei. Será que amei demais? Será que me doei tanto que me tornei invisível? Minha mente volta para a cozinha desta manhã. Eu estava preparando brigadeiros para o aniversário da Marina na próxima semana. Brigadeiros do jeito que ela gosta, com granulado colorido. Quando desabei, a panela ainda estava no fogo. Devem ter queimado, como tantas outras coisas na minha vida que se perderam enquanto eu cuidava de todo mundo, menos de mim. O celular vibra, meu coração acelera. Talvez é uma mensagem automática da operadora sobre meu plano de dados. Deixo o aparelho de lado e olho para minhas mãos. Mãos que fizeram milhares de mamadeiras, que curaram machucados com beijos, que fizeram comida com amor todos os dias durante 40 anos. Mãos que agora tremem ligeiramente, marcadas pela idade e pela solidão. Fecho os olhos e sussurro uma oração. Não peço para que venham. Meu orgulho não permite. Peço apenas forças para entender por que, no momento em que mais preciso de alguém, sou apenas mais uma paciente em mais um leito de hospital. O tic-tac do relógio continua, e eu continuo esperando. Esperando por um milagre, por uma ligação, por um abraço. Esperando por alguém que se lembre de que Ivone, antes de ser mãe e avó, também é uma mulher que precisa de cuidado. O segundo dia no hospital chegou com o barulho familiar dos carrinhos de limpeza rangendo pelo corredor. Eu havia passado a noite acordada,
cada ruído me fazendo olhar para a porta na esperança boba de ver um rosto conhecido. Mas eram apenas outros pacientes sendo transferidos, enfermeiras trocando plantão, vida hospitalar, seguindo seu ritmo implacável. Minha pressão havia estabilizado, segundo a médica que passou de manhã cedo. Uma mulher jovem, eficiente, que falou comigo olhando mais para a prancheta do que para os meus olhos. Mais 1 ou 2 dias, e a senhora pode ter alta. Disse antes de sair apressada para o próximo leito. Alta para quê? Para voltar para aquela casa vazia em São Vicente, onde o único som é o tic-tac do relógio da sala e o barulho dos vizinhos vivendo suas vidas cheias? Foi quando ela apareceu. Eu estava mexendo no mingau frio do café da manhã, sem apetite, quando ouvi uma voz suave. Bom dia, dona. Posso entrar para limpar? Levantei os olhos e vi uma mulher negra, de uns 40 e poucos anos, com os uniforme azul do hospital e um sorriso genuíno. Não era aquele sorriso profissional que eu havia me acostumado a ver por aqui. Era diferente. Caloroso. Claro, filha. Entre. Ela começou a arrumar o quarto com uma delicadeza que me chamou a atenção. Não era apenas limpeza mecânica. Ela ajeitou meu travesseiro, colocou o copo de água mais perto de mim, organizou meus remédios na mesinha com cuidado. A senhora não comeu quase nada, disse, olhando para a bandeja intocada. Não tenho fome. Ela parou o que estava fazendo e me olhou. Realmente me olhou. Família não veio ainda? A pergunta me pegou desprevenida. Talvez tenha sido a forma como ela perguntou, sem julgamento, apenas com curiosidade genuína. Ou talvez fosse a solidão pesando tanto que qualquer gentileza me desarrumava. Não, respondi, e minha voz saiu mais frágil do que eu gostaria. Ela assentiu, como se entendesse sem precisar de explicações. Meu nome é Rosângela. E o da senhora? Ivone. Dona Ivone, repetiu, como se estivesse gravando na memória. Nome bonito. De uma mulher forte, aposto. Algo dentro de mim se moveu. Fazia tempo que alguém dizia meu nome com esse carinho. Às vezes não me sinto muito forte, confessei. Rosângela parou de limpar o chão e se aproximou da minha cama. A senhora tem filhos? 2 e 3 netos. Aposto que a senhora cuidou muito bem deles. Senti os olhos marejarem. Acho que cuidei demais, tanto que agora eles nem sabem que eu existo. Rosângela puxou a cadeira e sentou ao meu lado. Gesto simples, mas que nenhuma enfermeira havia feito em 2 dias. Dona Ivone, posso contar uma coisa? Assenti. Minha mãe morreu aqui mesmo, neste hospital, faz 3 anos. Câncer no pâncreas. Ela tinha 5 filhos, mas quando ela mais precisou, só eu estava lá. Os outros sempre tinham uma desculpa. Trabalho, dinheiro apertado, família própria. Ela pausou, mexendo nas mãos. Sabe o que ela me disse antes de partir? O quê? Rosa, filha, não é quem você gerou que importa. É quem segura sua mão na hora do aperto. As lágrimas que eu vinha segurando há 2 dias finalmente escorreram. Rosângela pegou um lenço da mesa e me ofereceu. Não chore por quem não está aqui, dona Ivone. Guarde essas lágrimas para quem merece. Mas eles são meus filhos, e a senhora é mãe deles, tá, mocinho? Mas antes de ser mãe, a senhora é Ivone, uma mulher que merece ser cuidada também. Ela se levantou. Terminou a limpeza em silêncio respeitoso. Antes de sair, parou na porta. Dona Ivone, eu volto amanhã. A senhora vai estar aqui? Vou. Então até amanhã. E tente comer alguma coisa, está bem? A vida às vezes reserva surpresas boas para quem se cuida. Depois que ela saiu, fiquei olhando para a porta por um longo tempo. Havia algo diferente no ar, uma sensação que eu não conseguia nomear. Esperança? Não, ainda não. Mas alguma coisa havia mudado. Peguei o mingau, ainda morno, e comi uma colherada. Depois outra. Talvez Rosângela tivesse razão. Talvez eu precisasse começar a me cuidar também. Na manhã seguinte, acordei antes do alarme do hospital soar. Pela primeira vez em 3 dias, havia dormido algumas horas seguidas. Não sei se foi o efeito dos remédios ou se a conversa com Rosângela havia acalmado algo dentro de mim. Fiquei deitada, olhando pela janela o movimento da rua lá embaixo, quando ouvi passos conhecidos no corredor. Bom dia, dona Ivone. A voz alegre de Rosângela ecoou antes mesmo dela aparecer na porta. Bom dia, filha. Ela entrou empurrando o carrinho de limpeza, mas hoje havia algo diferente.
Um pequeno sorriso maroto brincava em seus lábios. A senhora dormiu bem? Melhor que nos outros dias. Que bom. Ela começou a arrumar o quarto, mas de vez em quando me lançava olhares cúmplices. Dona Ivone, eu trouxe uma coisa para a senhora. Do bolso do jaleco, ela tirou uma pequena flor amarela. Uma margarida simples, com algumas pétalas um pouco murchas, mas ainda assim bonita. Colhi no jardim da entrada do hospital. Estava lá, sozinha, crescendo no meio do concreto. Me lembrou da senhora. Peguei a flor com cuidado, como se fosse feita de cristal. Por que ela te lembrou de mim? Porque ela tá ali, resistindo, mesmo em um lugar que não foi feito para ela florescer. Igual a senhora aqui, neste quarto frio, mas ainda assim irradiando força. Senti um aperto no peito, mas desta vez não era de dor. Fazia tempo que ninguém me dava uma flor, então tá na hora de começar a receber, não acha? Ela colocou a margarida em um copo com água na mesinha ao lado da cama. A florzinha amarela trouxe vida para aquele ambiente branco e sem personalidade. Enquanto Rosângela limpava, conversamos. Ela me contou sobre seus 3 filhos, 2 já crescidos e um pequeno de apenas 5 anos, o Mateus. Falou sobre a dificuldade de criar os meninos sozinha, sobre os 2 empregos que fazia para conseguir pagar as contas, sobre os sonhos que teve que adiar. E o pai das crianças? Perguntei, curiosa. O dos mais velhos sumiu quando descobriu que eu estava grávida do segundo, o do Mateus. Ela suspirou. Aparece de vez em quando. Promete mundos e fundos. Mas na hora do vamos ver, só eu estou lá. Parece que nós 2 conhecemos bem essa sensação. Pois é, dona Ivone. Mas sabe o que aprendi? Que a gente não pode ficar esperando que os outros nos valorizem. A gente tem que começar se valorizando primeiro. Suas palavras ecoaram na minha mente o resto da manhã. Depois que ela saiu, fiquei olhando para a margarida, uma flor no concreto, resistindo, florescendo. No meio da tarde, o celular vibrou. Era uma mensagem da Patrícia. Mãe, soube que você está no hospital. Estou atolada no trabalho, mas passo aí no fim de semana se der tempo. Se der tempo. Como se eu fosse um compromisso opcional na agenda dela. Há 3 dias, essa mensagem teria me destruído. Hoje, apenas balancei a cabeça e guardei o telefone. Não respondi imediatamente. Pela primeira vez, não senti a necessidade desesperadora de facilitar a vida dela, de dizer que estava tudo bem, que ela não precisava se preocupar. No final da tarde, Rosângela apareceu novamente, desta vez com uma pequena embalagem nas mãos. Minha vizinha fez pão de queijo hoje. Trouxe um para a senhora, disse, colocando o pacotinho na minha mão. Rosângela, você não precisa. Eu sei que não preciso. Eu quero. Ela se sentou na cadeira ao meu lado. Dona Ivone, posso perguntar uma coisa? Claro. A senhora tem sonhos? Coisas que sempre quis fazer, mas nunca fez? A pergunta me pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que ninguém me perguntava sobre meus sonhos que eu quase havia esquecido que eles existiam. Eu comecei devagar. Sempre quis ter uma horta. Plantar meus próprios temperos, meus legumes. Quando era jovem, sonhava em ter uma casinha com quintal, sabe? Mas primeiro veio o casamento, depois os filhos, depois o Antônio ficou doente. E agora? Agora? Por que não agora, dona Ivone? A senhora tem 67 anos, não 167. Ainda tem tempo de plantar muita coisa. Olhei para a margarida no copo. Ela havia se enderezado um pouco mais, como se estivesse se acostumando com o novo ambiente. Talvez você tenha razão, murmurei. Tenho, sim. E sabe por quê? Porque quem cuida de todo mundo, como a senhora fez a vida inteira, sabe muito bem como cuidar de plantas também. Mordi o pão de queijo. Estava delicioso. Quentinho, feito com carinho. Rosângela? Sim, dona Ivone? Obrigada. Por tudo. Ela sorriu e apertou minha mão. A gente se cuida, dona Ivone. É assim que tem que ser. Era minha última noite no hospital. A médica havia confirmado a alta para o dia seguinte, e eu deveria estar feliz. Mas quando pensei em voltar para casa, senti um vazio no estômago. Não era a saudade da minha cama ou dos meus pertences. Era o medo de voltar para aquela solidão que me engolia antes de tudo isso acontecer. Rosângela chegou no fim do seu turno, como havia feito nos últimos dias. Mas hoje ela parecia diferente, mais séria. Dona Ivone, preciso contar uma coisa para a senhora. Meu coração disparou. Será que ela havia conseguido outro emprego? Será que não haveria mais? O que é, filha?
Ela puxou a cadeira para mais perto da minha cama e olhou diretamente nos meus olhos. Minha mãe, quando ela estava aqui neste hospital, eu prometi para ela que nunca deixaria outra pessoa passar pelo que ela passou. A solidão, sabe? O abandono. Sua voz tremeu ligeiramente. Eu não consegui salvar minha mãe, Dona Ivone, mas posso fazer alguma coisa pela senhora. Rosângela, deixe eu terminar, por favor. Ela respirou fundo. Estes dias, conversando com a senhora, me fizeram lembrar muito dela. A força, a dedicação aos filhos, o jeito de sempre colocar todo mundo na frente. E também me fizeram ver que a senhora está no mesmo lugar onde ela estava, se perdendo no meio de tanto cuidar dos outros. Senti as lágrimas querendo aparecer, mas deixei que ela continuasse. A senhora vai ter alta amanhã, e eu sei que vai voltar para aquela casa e ficar esperando eles ligarem, esperando eles visitarem, esperando eles se lembrarem de que a senhora existe, não é? Não consegui mentir. Assenti com a cabeça. Então eu vou falar o que eu queria ter falado para minha mãe. Pare de esperar, Dona Ivone. Pare de mendigar amor de quem deveria te dar de graça. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Duro, mas necessário. Mas eles são meus filhos, Rosângela. Como é que eu paro de amar meus filhos? Não é para parar de amar. É para parar de se diminuir por esse amor. Ela segurou minhas mãos. A senhora falou ontem de ter uma horta, você lembra? Por que não faz isso? Por que não aluga uma casinha com quintal e planta suas flores e seus temperos? Sozinha? E qual o problema de estar sozinha? A senhora já está sozinha mesmo, Dona Ivone. A diferença é que lá na sua casa, a senhora fica esperando uma companhia que não vem. Numa casa nova, a senhora vai estar sozinha por escolha, cuidando de si mesma. Naquele momento, meu celular tocou. Era Roberto, meu filho mais velho. Meu coração deu um pulo. Alô? Mãe? Soube que você está no hospital. Tudo bem por aí? A voz dele soava distante, como se estivesse fazendo outra coisa enquanto falava comigo. Estou melhor, filho. Que bom. Olha, desculpa não ter ligado antes, mas esta semana foi correria. Você sabe como é, né? Trabalho, as crianças. A Carla disse que talvez a gente passe daí no domingo que vem. Talvez, se der tempo. Sempre as mesmas palavras vagas, os mesmos compromissos condicionais. Olhei para Rosângela, que me observava atentamente. Roberto, disse, com uma firmeza que me surpreendeu. Não precisa vir. Como assim, mãe? Estou dizendo que não precisa vir. Se for por obrigação, por pena, não precisa. Eu estou bem. Houve um silêncio do outro lado da linha. Mãe, o que está acontecendo? Você não está parecendo você. Talvez seja exatamente isso, filho. Talvez eu esteja finalmente parecendo comigo mesma. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Rosângela sorriu. Como se sente? Assustada, respondi honestamente. Mas também aliviada? É assim mesmo. Soltar dói no começo. Mas depois a gente percebe que estava segurando um peso que não era nosso para carregar. Ela se levantou e me abraçou. Um abraço apertado, de mãe para mãe, de mulher para mulher. Dona Ivone, a senhora vai ficar bem. Mais que bem. A senhora vai ser feliz. E você? Vou ver você de novo? Se a senhora quiser, vai sim. Eu disse que a gente se cuida. Lembra? E eu sempre cumpro minhas promessas. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não chorei de solidão. Chorei de alívio. Amanhã eu sairia dali. E pela primeira vez, não sabia exatamente para onde ia. E estava tudo bem. 1 ano depois, acordei com o som dos passarinhos cantando na jabuticabeira do quintal. Pela janela do meu quarto, vejo o sol nascendo por trás da serra de Juquitiba, pintando o céu de tons rosados que me lembram das aquarelas que comecei a fazer nas tardes livres. A casa é pequena, simples, mas tem algo que a outra nunca teve. É minha, escolhida por mim, para mim. Levanto cedo por prazer agora, não por obrigação. Coloco o chinelo de dedo e saio para regar minha horta. Manjericão, alecrim, tomate cereja, pimentão. Tudo plantado pelas minhas mãos, crescendo no tempo certo, sem pressa. Aprendi que plantas, assim como pessoas, precisam de paciência para florescer. No centro do canteiro, numa posição especial, plantei margaridas amarelas, igual àquela que Rosângela me deu no hospital. Elas se espalharam pelo jardim, resistentes e alegres, lembrando-me diariamente de que é possível criar beleza, mesmo nos lugares mais improváveis. Enquanto regava os tomates, ouvi o portão bater. Era ela,
Minha Rosângela, chegando com o pequeno Mateus pela mão. Hoje é um dia especial, o batizado do caçula dela, e eu sou a madrinha. Bom dia, madrinha Ivone, gritou Mateus, correndo para me abraçar. O título ainda me emociona. Madrinha. Não porque alguém precisava de uma, mas porque fui escolhida. Por mérito, por carinho, por estar presente de verdade. Bom dia, meu príncipe. Respondi, levantando o menino no colo. E aí, ansioso para hoje? Muito. A mamãe disse que depois do batizado a gente vai comer bolo. Rosângela se aproximou, linda no seu vestido azul claro que compramos juntas no centro de São Paulo semana passada. Nossa primeira vez no shopping juntas. 2 mundos se encontrando, se descobrindo, se completando. Como está minha comadre favorita? Ela perguntou, me dando um beijo no rosto. Feliz, respondi, e era verdade. Uma felicidade tranquila, construída dia após dia, regada com autocuidado e amizade verdadeira. Entramos para tomar café. A mesa estava posta com toalha de crochê que aprendi a fazer no curso da terceira idade, pães caseiros que saíram do forno há pouco, geleia de pitanga feita com frutas do quintal, pequenos luxos que me dou agora sem culpa. Dona Ivone, seus filhos ligaram esta semana? Perguntou Rosângela, enquanto Mateus brincava com meu gato Caramelo. Roberto ligou domingo. Disse que está pensando em me visitar no mês que vem. Respondi, sem a ansiedade de antes. Patrícia mandou mensagem ontem, perguntando como estão as plantas. E como a senhora se sente com isso? Bem, se vierem, será bem-vindos. Se não vierem, também está tudo bem. Não dependo mais disso para ser feliz. Foi uma jornada difícil chegar até aqui. Os primeiros meses em Juquitiba foram de adaptação. Vendi a casa de São Vicente, muito grande e vazia para uma pessoa só. Com o dinheiro, comprei esta chácara pequena e ainda sobrou para viver tranquila. Entrei para o grupo de artesanato da igreja. Fiz aulas de aquarela na biblioteca municipal. Comecei a frequentar as festas juninas da cidade. Lentamente, construí uma nova rede de afetos. Dona Conceição, minha vizinha de 72 anos, virou companheira de caminhadas matinais. Seu João, do sítio ao lado, me ensinou segredos da horticultura e agora trocamos mudas regularmente. E Rosângela. Rosângela virou família de coração. Sabe, Rosângela, às vezes fico pensando, se eu não tivesse tido aquela crise de pressão, se não tivesse ido parar no hospital, a senhora ainda estaria naquela casa, esperando migalhas de atenção. Ela completou. Exato. E você ainda estaria carregando a culpa de não ter conseguido ajudar sua mãe. Pois é. Engraçado como a vida funciona, né? Às vezes ela quebra a gente para nos ensinar a nos reconstruir melhor. Mateus veio correndo da sala, todo animado. Madrinha Ivone, posso colher uma margarida para levar na igreja? Claro, meu amor. Mas deixa eu te ensinar como colher sem machucar a planta. Saímos os 3 para o jardim. Ensinei o menino a cortar o caule na diagonal, a escolher a flor mais bonita. Ele segurava a margarida amarela como se fosse um tesouro. Por que essas flores são especiais, madrinha? Olhei para Rosângela, que sorriu compreensiva. Porque elas me ensinaram que a gente pode florescer em qualquer lugar, Mateus. Mesmo quando parece impossível, sempre tem uma forma da gente encontrar a luz e crescer. Na igreja, durante a cerimônia, segurei Mateus no colo enquanto o padre benzia a criança. Olhei ao redor e vi tantas famílias, tantas histórias diferentes, e percebi que família não é só sangue. É quem escolhe ficar, quem escolhe cuidar, quem escolhe amar sem condições. Depois do batizado, na festa na casa de Rosângela, enquanto via Mateus brincando no quintal com outras crianças, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Roberto. Mãe, vi suas fotos no Instagram. Você está linda e parece feliz. Quero conhecer essa nova vida sua. Posso ir aí no próximo sábado? Sorri e respondi. Pode sim, filho. Será um prazer te receber na minha casa. Guardei o telefone e voltei para a festa. Rosângela veio até mim com 2 pedaços de bolo. Tudo bem por aí? Mais que bem. Tudo perfeito. E era verdade. Aos 68 anos, descobri que nunca é tarde para plantar uma nova vida, e que às vezes, quem nos ensina a florescer aparece nos lugares mais inesperados, vestindo um uniforme azul de hospital, com o coração cheio de cuidado para dar. Não é o sangue que nos liga, é quem segura nossa mão quando todo mundo solta. Rosângela foi minha família quando a minha se esqueceu de mim. E hoje, eu recomecei por mim, por nós. Fim. Obrigada por assistir até o final.
Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.